Mais um aí sobre sinalização viária. A placa R17, essa daqui, regulamenta o quê? Quando eu olho para essa placa aqui, com esse símbolo aqui embaixo, tem um 2T, que é de 2 toneladas, né? Isso é um peso. E aqui parece aqueles pesos de academia mesmo, né? A diferença é que ele tem essa bola aqui no meio, ó. Essa bola aqui no meio representa o diferencial do veículo. O diferencial é uma peça num conjunto de peças, engrenagens, que vem no meio dos dois eixos aqui, ó, semi-eixos. Isso aqui são as rodas do veículo. Aqui são dois semi-eixos, porque ele não é completo, então não é um eixo inteiro, são dois semi-eixos. E aqui no meio está o diferencial. Então por isso que eu sei que não é um peso daquele de academia, né? Que aqui está representando a parte do veículo. Rodas, semi-eixos e diferencial. Isso aqui, ó, é um peso por eixo. Por eixo. Essas 2 toneladas aqui estão me dando a entender que é por eixo. Então eu vou lá, ó, carga máxima permitida. Poderia ser, porque está falando de carga, né? Mas eu estou procurando por eixo, ó. Por eixo. Porque isso aqui eu já entendi que é o eixo do veículo, né? Por eixo, ó. Então aqui faz sentido. Então aqui não vai, já vou eliminar. E aí eu vou analisar agora a B e a D para saber qual que é. Peso máximo permitido por eixo, provavelmente vai ser essa a resposta. Ou seria largura máxima permitida por eixo? Se fosse largura, em vez de peso aqui, tonelada, teria que estar metros, né? E não é em metros que está aqui. Então não é largura, pode eliminar a letra D. Ficamos então com a letra B de bola. Questãozinha sobre processo de habilitação. Condutores com idade entre 50 e 69 anos devem renovar seu exame de aptidão física e mental quando, hein? Exame de aptidão física e mental, gente, é aquele que a gente faz lá na clínica do Detran, tá? Isso o pessoal chama muito de habilitação venceu. O que eu tenho que fazer agora? Renovar o exame de aptidão física e mental. Alguns casos precisa renovar também o psicológico. No caso, por exemplo, de você exercer atividade remunerada, se você é um motoboy, um motorista de Uber, ou condutor profissional nas categorias C, D ou E, se exerce atividade remunerada, a direção do veículo, tem que fazer psicológico também. Agora, se não, você só dirige seu carro, sua moto no seu dia a dia, não precisa fazer o psicológico, tá? Entre 50 e 69 anos, a renovação acontece aqui, ó, de 5 em 5 anos. De 10 em 10 é para quem tem até 49 anos de idade. Perceba que aqui, ó, já fez 50, então já não é 10 em 10 mais. Fez 50 até 69, o prazo que vai pegar é de 5 em 5. E a galera que tem mais de 69, por exemplo, 70, 71, dali para frente, aí seria 3 em 3, né? Que é 70 ou mais de idade. Esse de 6 em 6 anos aqui nem existe, tá? A resposta aqui, entre 50 e 69, 5 em 5 anos, letra C. Sinalização viária. A placa de advertência que avisa o condutor de veículo da existência adiante de alteração do sentido único. Era sentido único e agora vai virar sentido duplo. Como é que é o significado dessa placa? É bifurcação em T, D a preferência, fim de pista dupla, mão dupla adiante. Ó, era sentido único. Só vai, né? E de repente vira sentido duplo. Passa a vir carro de lá para cá. A placa é essa daqui, ó, é uma placa de advertência que tem uma setinha indo, outra vindo. Ela é uma placa amarela, né? Claro. O significado dela é isso aqui, ó. Mão dupla adiante. Anota aí, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre infrações e penalidade. Dirigir com falta de atenção. Ó, falta de atenção. E também com falta de cuidados indispensáveis à segurança, é uma infração punível com o quê? Advertência por escrito pelo diretor do Detran. Para eu saber se vai dar advertência por escrito, eu tenho que saber a natureza dessa infração. Porque a advertência por escrito só acontece quando a infração for leve ou média e o condutor não tiver nenhuma outra infração no prontuário dele, certo? Aqui é o quê? Aqui é leve, essa infração é leve, tá? Então vai dar advertência por escrito? Depende de duas coisas. Vamos supor que ele já tenha uma outra infração no prontuário.
Aí não dá para eu afirmar que vai ser advertência. Aí ele vai tomar a multa mesmo, multa leve. Outra coisa, aqui está dizendo que vai ser o diretor do Detran. Nem sempre. Vamos supor que quem está fiscalizando é a PRF, ou então o órgão municipal de trânsito. Pode ser o diretor do Detran também, mas não é sempre não. Beleza? Então esse aqui fica um certo, mas um meio certo. Tá bom? Vamos colocar um meio certo aqui. Não sentir segurança nessa alternativa, não. A letra B fala, uma bronca do agente fiscalizador. A gente até sabe que existe, né? Às vezes quem está fiscalizando ali, o policial, seja quem for, dá uma bronca no camarada porque fez uma besteira muito grande. Mas isso aqui não é punição de trânsito, não, tá? Isso aqui não entra no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação, como punição, não. Então isso aqui não existe. Multa e apreensão do veículo. Olha, que vai dar multa é fato. Isso aí é fato. Agora, a apreensão de veículo deixou de existir em 2015, já tem muito tempo. Hoje em dia, com o veículo, é retenção ou remoção. Remoção é o guincho, a retenção fica no local. Só essas duas. A apreensão não existe mais. A letra D fala da multa, beleza, ou advertência por escrito. Beleza. Porque sabendo que ela é uma infração leve, eu já falei para você que ela é leve, porque eu sei de cor, vai dar multa se o condutor já tiver outra infração no prontuário. Ou vai dar advertência por escrito se ele tiver o prontuário limpinho. Toda vez que você tomou a multa leve ou média, o órgão de trânsito vai dar uma olhada no seu prontuário lá. Ó, esse cara tem a ficha limpinha. Nos últimos 12 meses aqui não tem nenhuma outra infração. Vai aplicar a multa? Não, vai aplicar a advertência por escrito. Agora, se olha lá e vê que você já tem outra infração, ou outras talvez, né, se for um cara muito indisciplinado, aí não tem essa colher de chá da advertência por escrito, não, vai ser a multa. Então, beleza, esse tipo de infração aqui é uma infração leve, onde cabe a multa ou advertência, dependendo se o condutor tiver infração no prontuário ou não. Então, letra D de dado a resposta. Essa de cima aqui que estava como meio certa, realmente não serve como resposta. Infrações e penalidades é o tema dessa questão e ela diz o seguinte, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pela legislação de trânsito apenas como uma brincadeira de mau gosto. Péssimo gosto, aliás, né? Claro que isso não é brincadeira, né, gente? E esse apenas aqui, ó, para quem estuda comigo, sabe que apenas é uma casca de banana. E aonde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Já eliminei. Tem mais algum outro apenas aqui? Não, mas tem um somente. Apenas e somente tem o mesmo sentido. Casca de banana, 90% de chance dessa letra B ser errada. Tem mais algum apenas somente? Tem aqui, ó. Mais um somente, ó. Casca de banana, 90% de chance dessa aqui ser errada. Nem sei a matéria, mas já sei que a resposta é a letra C, porque eu aprendi um macete com o professor Ronaldo, lá da Leg Trânsito, que me ajudou a eliminar a letra A letra B e a letra D. Aí você morre de rir, né? Ganhou essa questãozinha na hora da prova. É isso aí. Ela é uma infração de trânsito média, tá? E se ela é uma infração, ela tem a penalidade de multa. Letra C, a resposta. Mecânica é o tema dessa questão. Ela traz para a gente o seguinte. Observe as alternativas abaixo e assinale a incorreta sobre o funcionamento do motor. Gente, se você estiver fazendo prova escrita, impressa no papel, impressa, que você está fazendo a caneta, eu recomendo você destacar e colocar uma seta assim, ó, com a caneta bem grande, igual eu estou fazendo aqui, ó, bem rabiscado, que é para você não esquecer e acabar marcando a correta. É muito comum isso acontecer. Tem muita gente que perde questão em prova por causa disso. Se estiver fazendo no computador, bota o dedo assim, ó, em cima da palavra incorreta e continua lendo as alternativas. Deixa o dedo lá até você achar a resposta, para você não esquecer que você está procurando a incorreta, tá? Então, bora lá. A energia produzida pela queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica ou força motriz. Dá na mesma, tá? Energia mecânica não é energia elétrica, não confunde não, tá? Energia mecânica é o mesmo que força motriz. Pode ser que na sua prova, ao invés de cair energia mecânica, caia força motriz.
Quem que gera energia mecânica? Quem gera força motriz, que é a mesma coisa aí, né? É o motor do veículo, tá? É o motor. E como é que o motor faz isso? Queimando combustível, ó. Queima da mistura ar-combustível. O motor queima o combustível e gera energia mecânica, também chamada de força motriz. Isso aqui está correto. A energia produzida pela queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica. Correto. Eu estou procurando a incorreta, então não é essa. A ignição desloca a energia do motor para as rodas. Essa energia do motor aqui, ó, não é energia elétrica. Isso aqui é energia mecânica produzida pelo motor, que foi o que eu expliquei aqui na alternativa anterior, tá? Quem desloca, ou seja, transmite, leva, transfere essa energia do motor até as rodas é o sistema de transmissão. Não é a ignição, tá? Então tá fora. Essa aqui é incorreta. Eu estou procurando a incorreta. Achei a miserável. Vamos continuar analisando aí. A mistura ar-combustível, de novo, está falando aqui, ó, daquele que vai lá para dentro do motor. É levada para dentro do cilindro. O cilindro está lá dentro do motor, né? E comprimida, ela é comprimida e é queimada. Sim, isso é verdade. Esse ar combustível vai lá para dentro, o motor comprime, explode e depois joga o resultado da queima desse combustível queimado para fora. E letra D, nos motores a diesel, nós temos motores a gasolina, etanol, que é o álcool, né? GNV, e tem motor a diesel. Somente o ar é comprimido na câmara de combustão. Aí, isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade, não é incorreta. E teve muita gente que marcou essa como incorreta. Sabe por quê? Porque tem um macete que eu ensino, onde diz que essa palavra aqui é uma casca de banana. CB, casca de banana. E onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser errada, ser falsa. Como a questão está pedindo errada, incorreta, teve muita gente marcando a letra D, né? Pois é, só que 90% não é 100%. Então, de cada 10 vezes que você usar o macete da casca de banana, em 9 pode funcionar, em 1 pode não funcionar. E nesse caso não funcionou, tá? Se você usou o macete e errou, é porque dessa vez o macete não funcionou. A única incorreta aqui é a letra B, que está falando que a energia que o motor gera é levada para as rodas por meio do sistema de ignição. Não é, é o sistema de transmissão quem faz isso. Meio ambiente é o assunto dessa questão, que diz o seguinte: o excesso de anúncios, cartazes, banners, outdoors, afixados em pontos estratégicos em vias públicas, é um tipo de poluição. Anúncio, cartaz, banner, outdoor, que são aqueles painéis grandões, né, que vem com propagandas ali. Aquilo é poluição sonora? Não, né, gente? Aquilo é poluição do ar, que é poluição atmosférica? Não, né, gente? Aquilo é poluição visual? Sim, polui visualmente o ambiente. Quando você vê tantas informações assim, às margens das vias, além das sinalizações de trânsito e além de tudo que você tem que prestar atenção como motorista, acaba causando uma confusão visual. Isso é a poluição visual, letra C, a resposta. Seria então a poluição hídrica. A poluição hídrica é da água, dos rios, hídrica, da chuva, né? Pluviais, que seriam dos rios. Não sei, desculpe com o equívoco se eu estiver errado. Mas não tem nada a ver, né? Cartaz, banners, outdoor com poluição hídrica. Direção defensiva. O condutor no trânsito deve ter percepção, quer dizer, perceber, e respeito, quer dizer, respeitar as expectativas das pessoas. O que é expectativa? É o que a pessoa espera. O que as pessoas no trânsito esperam de mim? Adotando uma postura adequada, claro, eu, motorista, vou adotar uma postura adequada. Sendo, o que eu tenho que ser? Agressivo e rápido. Estranho nessa aqui, de forma alguma, estou fora. Decidido? Ok. Agressivo? Não. B, está fora.
Cuidadoso, ok. Ligeiro, ligeiro é rápido. Será que eu tenho que ser rápido para as pessoas esperam no trânsito que eu seja rápido? Cuidadoso, ok. Atento, ok. Se você tiver que escolher entre a C e a D, em qual que você iria? Na D, né? A gente tem que saber botar na balança ali e ver qual que fica mais relaxante, aquela que encaixa direitinho. Letra D aí é a resposta que o examinador está querendo aqui. Sinalização viária. Quando há duas linhas amarelas e contínuas em uma rodovia, muito bem. Eu tenho uma rodovia e no meio dessa rodovia eu tenho duas linhas amarelas. Ficou meio torto aqui, mas vocês entenderam, né? Aqui está a margem direita da rodovia, aqui está a margem esquerda da rodovia. No meio eu tenho duas linhas amarelas contínuas. Amarelas contínuas. Demarcando-a longitudinalmente em seu centro. Longitudinalmente é o que vai longe, no centro. É isso aqui mesmo. Significa o quê? Que é permitida a ultrapassagem? Não é permitida. A linha contínua não é permitida. Está fora. Somente para os veículos que vêm pela esquerda é permitida a ultrapassagem. Não é permitida. Ainda tem uma casca de banana aqui que é o somente, né? Então está fora. A ultrapassagem é permitida? Não é permitida, cara. A linha contínua não permite. Para permitir, ela tem que ser pontilhada. Está fora. É proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos? Ah, essa aí. Ó. É proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. E se você prestar atenção, aqui nós temos o macete das irmãs brigonas. São duas alternativas muito parecidas, a C e a D são muito parecidas. Porém, uma falando uma coisa e outra falando outra. Quando isso acontece, quando você perceber isso nas alternativas, a resposta tem que ser uma das duas. Toda vez que você encontrar duas irmãs brigonas numa alternativa, numa questão, a resposta tem que ser uma das duas. Sabendo disso, você já chegaria eliminando a letra B e a letra A. Porque eu sei que tem que ser uma das duas brigonas. As irmãs brigonas, sempre uma das duas vai estar certa e a outra errada. E aqui na letra C fala, a ultrapassagem é permitida para ambos os sentidos. Ou seja, tanto para quem vai, quanto para quem vem. E a letra D fala que é proibida a ultrapassagem para ambos os sentidos. E aí, é permitida ou é proibida? É proibida, porque a linha é contínua. Letra D de dado a resposta. Direção defensiva. O condutor que dirige de forma agressiva não observa a sinalização, e esse não observa aqui é no sentido de não respeita, tá? É a desobservância, é o não observar, é o não obedecer a sinalização, excede o limite de velocidade, não respeita as regras de preferência, olha só, hein? Além de várias infrações, obviamente, ele adota uma conduta relacionada a quê? Imprudência, negligência, imperícia ou todas as alternativas. Vocês devem lembrar de ter estudado sobre imprudência, negligência e imperícia. Também devem ficar confusos em relação a esses três termos, não é? Então é justamente sobre isso que eu vou explicar agora para você não errar mais esse tipo de questão em prova. A imprudência, ela está relacionada a atos do condutor. A negligência está relacionada a ignorar situações ou circunstâncias, vamos colocar, ignorar circunstâncias ou condições, a melhor palavra é condições perigosas ou adversas, tá? Perigosas, isso. E a imperícia é a falta de domínio com o veículo, domínio ou falta de habilidade com o veículo. Sabendo disso, a gente vai analisar de novo a questão. Ó. O condutor dirige de forma agressiva. Isso é um ato que ele está praticando ou ele está ignorando uma condição perigosa? Não falou de condição perigosa nenhuma, só falou está dirigindo de forma agressiva. Ele está praticando uma direção agressiva. Não obedece à sinalização. Ó. De novo, os atos dele. Excede o limite de velocidade. O fato dele correr com o veículo ali, atos, não está relacionado a condições perigosas. Condições perigosas estava chovendo e ele ignorou isso. Ou tinha um nevoeiro e ele ignorou isso. Ou o veículo estava com os pneus carecas e ele ignorou isso. Está vendo? Ignorar quer dizer, está nem aí para as condições perigosas. Pneu careca, chuva, pista escorregadia,
pista cheia de curvas perigosas, tá vendo? Então, negligência está mais relacionada a ignorar condições perigosas, enquanto a imprudência está relacionada ao atos que o condutor pratica na direção que fazem com que a direção fique perigosa. Então, as características dadas aqui pela questão estão relacionadas à imprudência. E a imperícia é falta de domínio, falta de habilidade. Foi arrancar no morro, deixou o carro voltar, bateu no carro de trás, foi fazer uma baliza, subiu no meio-fio. Aí já é falta de domínio, falta de habilidade com o veículo. Essa aqui já não dá para confundir com as outras duas primeiras. Tem gente perguntando, professor, mas e aquele macetinho do todas, onde você fala que 80% das vezes que tem esse todas, a resposta é ele. Eu fui no macete e errei. Pois é, só que macete ajuda. Só que ele não é 100%, aqui é 80%. Vai ter aqueles 20% ali que o macete não vai ser aplicado. Por isso que eu digo, aprenda a matéria. O macete é só para quando você não sabe mesmo se de chutar, aí você chuta com o macete que a chance de acertar é maior. A resposta é a letra A. Essas condutas aqui estão relacionadas à imprudência do condutor.